Capítulo 3. O dia em que meus filhos se esconderam. O vento soprou diferente naquele dia. Não era a mesma brisa suave que dançava entre as folhas e trazia o perfume das flores. Era um vento carregado de silêncio, um silêncio que eu nunca havia sentido antes. Caminhei pelo jardim, como sempre fazia ao entardecer, esperando ver meus filhos correndo ao meu encontro, esperando ouvir seus risos, sentir sua alegria, olhar em seus olhos e ver neles o reflexo do meu amor. Mas não os vi. O jardim estava ali, tão belo como no princípio, mas algo estava ausente. Eu senti, eu soube, chamei por eles. Minha voz percorreu os campos e dançou sobre as águas. Onde vocês estão? Mas o eco da minha própria voz foi tudo o que ouvi. Um vazio tomou conta de mim. Algo terrível havia acontecido. O vínculo que nos unia, a comunhão perfeita que compartilhávamos, estava rompido. Eles não corriam mais para mim como antes. Não vinham sorrindo para os meus braços. Eles estavam escondidos. Eu sabia o que tinha acontecido. O sussurro da serpente havia se infiltrado onde o amor deveria reinar. Suas palavras envenenadas tocaram seus corações e plantaram dúvidas sobre meu amor, sobre minha bondade, sobre aquilo que eu havia dito. Certamente não morrerão, ela sussurrou. E eles acreditaram. Meus filhos, meus amados, escolheram ouvir o engano ao invés da verdade. Tocaram o fruto, provaram dele, e naquele momento algo se quebrou. Algo precioso foi perdido. Caminhei até onde estavam. Seus corpos tremiam, suas vozes hesitavam. Nós ouvimos tua voz, mas tivemos medo e nos escondemos. Medo. Como poderia haver medo entre nós? Nunca antes o medo existiu entre eu e meus filhos, mas ali estavam eles envergonhados, cobertos com folhas, tentando esconder o que não podia ser escondido. Quem lhes disse que estavam nus? Meu coração se apertou. Eles tinham visto o que nunca deveriam ver. Tinham conhecido o peso da culpa, o fardo da vergonha. Tinham escolhido confiar em si mesmos ao invés de confiar em mim. Tinham desejado o conhecimento, mas perderam a inocência. E naquele momento, com tristeza, precisei lhes dizer a verdade. Antes que eu fizesse o mundo, tudo era um imenso vazio. A escuridão reinava, e não havia vida, não havia forma, não havia cor. Era um abismo onde nada podia existir. Mas do meu amor nasceu a luz. Do meu coração brotaram as estrelas, as montanhas, os rios, o céu, e no centro de tudo fiz para vocês um lar. O jardim foi separado do restante do mundo, pois eu sabia que o mal ainda rondava fora dali. Eu os coloquei no meio da minha criação, envolvi vocês com beleza, com paz, com segurança. Mas também precisei dar a vocês uma escolha, porque eu sou justo. E ser justo significa não forçar ninguém a me amar. Se eu não os tivesse dado a liberdade de escolher, eu teria negado a vocês o que há de mais precioso no amor, a vontade de amar. O amor verdadeiro só pode existir quando há escolha. Foi por isso que deixei no meio do jardim aquela árvore, não para tentá-los, mas para que soubessem que sempre houve um caminho alternativo. O mal nunca foi criado por mim. O mal é a ausência de mim. O mal existe quando a criação decide caminhar sem seu Criador. E eu sabia que, se um dia escolhessem esse caminho, sofreriam. Pois longe de mim não há vida. Agora, meus filhos estavam diante de mim e seus olhos já não brilhavam como antes. Havia um peso sobre eles, um vazio que nunca deveriam conhecer. Meu coração doía, pois eu sabia que não poderia voltar atrás em minhas palavras. Eu sou Deus, e minha justiça é perfeita. O pecado tem um preço, e esse preço é a separação de mim. Pois eu sou a fonte da vida, e estar longe de mim significa estar longe da vida. Eles precisariam sair do jardim, precisariam caminhar por um mundo onde o mal agora também fazia parte de sua jornada. A serpente os enganou dizendo que seriam como eu, mas não lhes disse o custo.
Não lhes contou sobre o peso da consciência, sobre a dor da separação, sobre o frio que sentiram naquele momento sem minha presença para aquecê-los. Eu não os fiz para conhecer a dor, eu os fiz para viverem no meu amor. Mas agora, pela escolha que fizeram, teriam que conhecer o que significa viver longe de mim. Mesmo assim, eu não poderia simplesmente abandoná-los. Não poderia deixar meus filhos enfrentarem sozinhos um mundo que eu nunca desejei para eles. Com minhas próprias mãos, teci roupas para cobrirem sua nudez. Não folhas frágeis que murchariam no dia seguinte, mas peles que lhes protegeriam do frio e da dureza da terra. Era um símbolo da minha dor, pois para cobrir sua vergonha, um inocente precisou perder a vida. Era a primeira morte, a primeira de muitas, porque o pecado sempre cobra um preço. Eu os vi caminharem para fora do jardim e meu coração se apertou. Cada passo que davam parecia um rasgo em mim. Eu os amava, eu sempre os amaria. Mas agora havia um abismo entre nós, um abismo que eles mesmos cavaram. A partir daquele dia, seus pés tocariam o solo seco, suas mãos sentiriam o peso do trabalho, seus corações conheceriam o cansaço. O que antes era fácil, agora seria difícil. O que antes era puro, agora seria misturado com dor. Mas antes que partissem, dei-lhes uma promessa. Olhei para a serpente, aquela que trouxe a mentira, e declarei: da descendência da mulher virá aquele que esmagará sua cabeça. Um dia eu mesmo faria um caminho de volta para eles. Um dia eu pagaria o preço. Um dia eu restauraria aquilo que foi perdido. E enquanto a porta do jardim se fechava, enquanto os anjos guardavam a entrada para que nunca mais voltassem, meu coração clamava por eles. Eu não os criei para isso. Não os fiz para viverem separados de mim. Mas agora a escolha tinha sido feita. E porque eu sou justo, eu permiti que seguissem o caminho que escolheram. Mas mesmo ali, do lado de fora, eu os via. Eu os via tropeçando, caindo, aprendendo a viver longe da minha presença. Eu os via chorando nas noites frias, eu os via tentando encontrar sentido em meio à dor. E em cada lágrima que derramavam, meu coração se quebrava. E ali, mesmo distante, sussurrei para eles: eu ainda estou aqui. Eu nunca os abandonarei. Eu já preparei um caminho. Vocês ainda são meus. E um dia eu os trarei de volta para mim.